Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos passando por aqui para gravar para você sobre um salmo. E eu vou te dizer, se não for o salmo mais conhecido, é o segundo mais conhecido da Bíblia. Aí você deve estar imaginando, será que é o Salmo 23? Será que é o Salmo 91? Se você pensou nesse último salmo, você acertou. Hoje iremos estudar ele de uma forma diferente, como você nunca antes estudou. Iremos aprender quais são as bênçãos e para quem são as bênçãos. Então fica comigo, porque em instantes iremos abordar à luz da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ler com você o Salmo de número 91, do verso 1 ao verso de número 4, que diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a sua verdade é proteção e escudo. Eu tenho certeza que você já viu esse versículo, já ouviu e já chegou em muitas casas que esse versículo estava lá, com a Bíblia aberta, muitas das vezes toda empoeirada. Há muitas pessoas que usam esse versículo como uma forma de amuleto, para trazer sorte, trazer proteção, trazer segurança ao seu lar. Mas o que eu quero estudar com você aqui à luz da Bíblia Sagrada, desse salmo, é que esse salmo, por si só parado ali, não tem seu efeito. Terá seu efeito para aquele que colocá-lo em prática e fazer como ele está determinando aqui. A priori, eu quero dar uma citação para você. E essa citação é da Hannah More. Ela diz o seguinte: falar sobre bênçãos sem informar para quem são as bênçãos é a mesma forma que colocar uma carta no correio e não informar para quem é o destino. Essa carta pode ser bem escrita, pode ter uma quantidade muito alta de dinheiro, mas se não soubermos para quem é, será uma carta perdida. É por isso que o nosso intuito nesse salmo é te apresentar quais são as bênçãos e para quem são as bênçãos, para que desta forma nós possamos compreender melhor a palavra de Deus e colocá-la em prática da forma correta e não da forma religiosa que muitos têm ensinado, como um amuleto da sorte. Vem comigo, vamos analisar a palavra de Deus. Acompanhe comigo o primeiro verso. Ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele diz mais: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Nesse salmo aqui fica bem claro que a pessoa que está descansando, a pessoa que está amparada, protegida à sombra desse Altíssimo, é aquele que declarou para todos que o Senhor é o seu refúgio e que o Senhor é a sua fortaleza. E ainda ele fala: Ele é o meu Deus em quem eu confio. A priori você pode perceber que aqui o autor desses salmos, que nós não sabemos a priori se é Davi, se é Moisés, pois os sábios judeus não sabem definir para quem é o salmo. Então ele faz a seguinte regra: o último salmo, para quem foi atribuído, a gente coloca o nome desse próximo salmo, se ele não tiver nenhum autor. Nesse caso, o Salmo 90 é um salmo de Moisés. Se fôssemos seguir essa regra, falaríamos que o Salmo 91 é um salmo de Moisés. Mas não vamos entrar por esses meandros e vamos seguir sem saber realmente quem é o autor. Mas aqui, aquele que escreve, ele declara firmemente: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio e eu declaro para todos que eu confio nele. Então a primeira coisa que você pode notar aqui, que aquele que descansa no Senhor é aquele que depositou a sua confiança no Senhor. O verso 3 diz: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você sabe que o laço do passarinheiro é aquele laço criado, colocado por aquele que caça, para pegar uma determinada ave. Mas aqui o autor diz: ele me livrará desse laço.
Esse laço que por muitas vezes é colocado pelo inimigo para te destruir, para te derrubar, para te parar na caminhada. E ele diz, o Senhor, aquele a qual eu confio, aquele a qual eu descanso, a qual eu estou protegido, ele me livrará desse laço. Ele também diz, olha, ele me livrará da peste perniciosa. E vivemos em um mundo em que está rodeado disso. Estamos passando ainda pela Covid-19, que tem assolado muitas pessoas, mas graças a Deus que Deus tem livrado o seu povo, mostrando que esse salmo não é apenas um salmo de apresentação nem alegórico, mas é um salmo que é colocado em prática para aquele que serve ao Senhor e anda nos seus caminhos. O verso de número 4 diz, olha, ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. Veja que interessante. Aqui o autor apresenta esse Deus como se fosse uma águia, como se fosse uma galinha. Não sei se você já percebeu, quando vai para um sítio, que o gavião está rondando e a galinha está com seus filhotinhos, ela logo pega todos eles e coloca debaixo das suas asas para protegê-lo do inimigo. O autor aqui está dizendo, o meu Deus, a quem eu confio, ele me colocou debaixo das suas asas para me cobrir do inimigo, para que ele não me veja e para me proteger. E ele ainda diz, olha, porque a sua verdade é proteção e escudo. Você está entendendo? Essa verdade, palavra de Deus, é para você escudo. É ela que te livrará de todos esses laços. O verso 5 diz, você não terá medo do terror noturno e nem da flecha que voa de dia. Lembre-se de uma coisa, se você tem a palavra de Deus, o salmista diz que ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Então, a escuridão, o terror da noite não te assombra, porque a luz que habita dentro de você, ele traz à tona toda a escuridão e te mostra por onde você tem que andar, sem ter que escorregar, sem ter que tropeçar e nem cair em nenhum buraco armado pelo laço do passarinheiro. O verso 6 diz, olha, nem peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola o meio-dia, que é o que nós lemos anteriormente. Aí ele diz, olha, caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Veja, mais uma vez o autor declara a sua confiança no Senhor. Ele diz, olha, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 ao outro ao meu lado, mas eu sei que aquele que está comigo é poderoso para me livrar de todos os maus. Aí o verso 9 ele diz, olha, o Senhor é o meu refúgio, mais uma vez. Aí ele diz, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Aqui eu ressalto uma coisa para você, que esse salmo, as bênçãos não abrangem só a você, mas também a sua família. Ele diz, olha, nenhum mal te sucederá e nem chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família, porque aquilo que Deus preparou para você, preparou para a sua família também. Se Ele preparou abençoar você, Ele abençoará a sua família. Assim como Ele protege você, Ele tem protegido a sua família também. E aí o verso 11 diz, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Aqui eu destaco para vocês a missão dos anjos. Primeiro, ela é oficial. Segundo, ela é pessoal. E terceiro, ela é constante. Oficial porque aos seus anjos dará ordem. Pessoal, porque ao seu respeito. E constante, para que te guarde em todos os caminhos. Então lembre-se de uma coisa, o Senhor envia anjos para te guardar em todos os caminhos. Verso 13 ele ainda diz, olha, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Aqui são emblemas do que? De medo. O leão ele causa medo, ele vem para devorar. A serpente, como sabemos, é maliciosa, que aplica o veneno e ele diz, olha, você esmagará. Deus te dará autoridade para você vencer tanto a serpente como o leão. Agora no verso 14, eu quero chamar a tua atenção, porque do verso 1 ao verso número 13, quem está falando é o autor do Salmo. Mas no verso 14 é o próprio Deus que agora fala para esse homem. E o Senhor diz o seguinte, olha, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade
e lhe mostrarei a minha salvação. Que final maravilhoso desse salmo! E aqui eu quero destacar para vocês as bênçãos desse salmo. A primeira bênção é: o Senhor responderá à oração desse seu servo. Em segundo, o Senhor será o consolo para ele nos problemas. Eu estarei com você. Em terceiro lugar, o Senhor é livramento para ele neste salmo. E em quarto lugar, o Senhor irá cobri-lo de bênção. E em quinto, o Senhor trará longevidade para esse seu servo. Veja que bênçãos maravilhosas estão destinadas nesse salmo. Mas para quem são essas bênçãos, Otoniel? Essas bênçãos são para aquele que clama a Deus. Está no salmo. Para aquele que fez do Senhor a sua habitação. Terceiro, para aquele que mora no esconderijo do Altíssimo. E em quarto lugar, para aquele que conhece o nome de Deus. E eu concluo lhe dizendo, se você conhece o nome de Deus, você tem intimidade com Deus. Você ora a Deus, você busca a Deus. Você tem um relacionamento íntimo com Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. Fique na paz.